Obviamente, não vou repetir tudo que já foi bem dito aqui pelos palestrantes anteriores, mas eu queria contextualizar a necessidade e o porquê hoje de alguns problemas desses métodos, outros métodos de solução de conflitos. Até porque é muito fácil, né, e muito comum, principalmente a iniciativa privada, sempre acusar o poder público. O poder público é lerdo, o poder público é burocrático, o poder público traz insegurança jurídica. E nós temos, sem nenhum preconceito de qualquer dos lados, nós temos que enxergar o macro. O porquê, como bem disse agora o Fernando, por que o Brasil tem 83 milhões de processos? Já tendo chegado a anos anteriores a quase 94 milhões de processos. Há uma explicação para isso. O primeiro ponto é que a Constituição de 88 ela universalizou a justiça. Corretamente, a Constituição de 1988 ela universalizou a saúde e previu, por emendas constitucionais posteriormente, previu uma vinculação orçamentária para a saúde. A Constituição de 1988 ela universalizou a educação, mas previu uma vinculação orçamentária para a educação. A Constituição de 1988 ela universalizou a justiça sem nenhuma previsão de como aparelhar a justiça para essa universalização. Não há, e eu não tenho nenhum receio aqui de estar errando, não há no mundo nenhuma justiça com tão fácil acesso a todas as instâncias como a justiça brasileira. A justiça brasileira é extremamente barata para aquele que quer ingressar, em que pese os advogados, a ordem dos advogados, sempre reclamar quando as custas aumentam. Se nós formos comparar com os outros países, tenta entrar com recurso hoje na chamada Suprema Corte inglesa. Os escritórios fazem seguro para entrar com recurso. Ou seja, houve a universalização da justiça, a justiça é extremamente acessível do ponto de vista de rapidez, de você acessar a justiça, todas as instâncias, e extremamente barata para aquele que pretende, fazendo custo-benefício, litigar por anos. Então, de um lado, nós temos ainda hoje, a partir disso, dessa universalização, um processo civil que permite 10 milhões de recursos, e nós temos uma mentalidade litigante. Então, esse é um fato que coloca também, e foi dito aqui, tanto agora como no painel anterior, a necessidade de segurança jurídica, que é importantíssimo, mas a iniciativa privada ela contribui para essa insegurança jurídica, porque são milhões e milhões de processos que as partes sabem que vão perder, que já há definição de precedentes, mas, pelo fato da justiça ser muito fácil de acessar e barata quando o volume de dinheiro é muito grande, as partes vão ingressando com embargos, do agravo regimental, no agravo interno, do recurso especial, e vão protelando. E quando há, excepcionalmente, uma multa por litigância de má-fé, é um escândalo no Brasil. Então, é importante que nós tenhamos esse contexto para verificar que a celeridade da justiça, a maior segurança jurídica depende de todos.
E o poder legislativo, que tantas vezes é criticado, o poder legislativo, em 2004, deu a sua contribuição para tentar resolver esse problema, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Brasil, com 15, quase 20 anos de atraso em relação aos países europeus e mesmo os Estados Unidos, Canadá, o Brasil, em 2004, ele juntou as duas grandes famílias jurídicas, a família estatutária, a nossa família romano-germânica, de códigos, leis, com a família saxônica de precedentes, trazendo repercussão geral e súmulas vinculantes e efeitos vinculantes a todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Olha, qual a ideia aqui para a segurança jurídica? A ideia é, ó, se já chegou a uma repercussão geral, já está definido. Nós estamos falando de 2004. Nós vamos completar agora, em dezembro, 20 anos da Emenda Constitucional 45. E continuam sendo milhares e milhares, para não dizer milhões de processos, que as partes entram, já vendo uma súmula vinculante, já tendo uma repercussão geral, e ingressam com recurso, ou seja, e talvez aí a grande culpa do Poder Judiciário em não penalizar as partes que assim atuam, há uma mentalidade de litigância. Basta verificar que hoje, no Supremo Tribunal Federal, ao lado de habeas corpus, as reclamações são os instrumentos mais utilizados em virtude do desrespeito aos precedentes. Então, esse é um panorama que, do ponto de vista do judiciário, se pretende resolver. Não há país no mundo onde o acesso à Suprema Corte do país seja tão fácil como no Brasil. Mesmo que não caiba o recurso extraordinário, cabe o agravo, o recurso extraordinário, aí você entra com embargos, e isso vai protelando. Então, eu diria que a primeira grande medida para garantir uma segurança jurídica maior no Brasil é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade de todos, inclusive daqueles que litigam. E mudança de legislação para permitir que haja uma punição processual maior para aqueles que desrespeitam o que já fixado em precedentes vinculantes. Olha, a ideia desses métodos, seja mediação, seja arbitragem de soluções de conflito, que, inclusive, no Brasil também, nos últimos anos, estão sendo previstos no direito penal, a chamada justiça penal consensual ou transacional, a ideia é reservar ao Poder Judiciário aqueles direitos indisponíveis. A lei de arbitragem, o presidente Temer certamente participou muito disso. Lembra? O ex-vice-presidente, senador Marco Maciel, foi o grande patrono da lei da arbitragem. Depois, a alteração da arbitragem no sentido da administração pública também ter essa possibilidade de realizar arbitragem. A ideia é desafogar o Poder Judiciário no sentido de Poder Judiciário poder, nos disponíveis, ter maior celeridade. Hoje, há dois grandes desafios, e isso me parece importante aqui, para diferenciar, para trazer um outro argumento, ou outra reflexão. Há dois grandes desafios em relação à arbitragem. A massificação e a questão da parcialidade ou imparcialidade, que foi tocada aqui pelos que me precederam. Há a questão da massificação, hoje já se discute, em vários países já se aplica ODR, a ideia da utilização da inteligência artificial. No Brasil seria a resolução de conflitos em rede, você permitir
uma espécie de arbitragem pela inteligência artificial, com o mínimo possível de participação humana. Para vocês terem uma ideia, aqueles que ainda não sabem, nos Estados Unidos, a rede, a eBay, uma das maiores lojas virtuais do mundo, já teve 60 milhões de processos de arbitragem por inteligência artificial, com mais de 90% de solução sem nenhum problema. De questões consumeristas, né, que nós chamaríamos de consumeristas aqui no Brasil. No Reino Unido, na Inglaterra, o professor Susskind, que é o conselheiro do Chief Justice da Suprema Corte inglesa, apresentou um projeto, ainda está em discussão, para a criação do que eles chamam lá de Her Majesty Online Court, uma corte online para arbitragem com o mínimo possível de interferência humana para as questões mais simples. Mas a perspectiva de aplicação hoje, segundo os cálculos ingleses, necessitaria de quase 1 bilhão de libras esterlinas para realmente ficar da forma como foi o projeto. Mas qual é a ideia dessa massificação? A possibilidade de você retirar do judiciário os casos de direitos disponíveis que possam ser arbitrados, porque nós falamos muito das grandes arbitragens. Se nós formos verificar no Brasil, há as grandes arbitragens, mas quantos e quantos processos ligados a INSS, ligados a bancos? Os juizados especiais aqui em São Paulo estão atolados de processos ligados a bancos, os golpes que as pessoas tomam. É sempre o mesmo golpe. O juizado especial sempre condena o banco a devolver e o banco sempre recorre, nos novos casos, para juizado especial. Ou seja, é o mesmo procedimento. A ideia é de criar um juizado online, seria assim, de arbitragem, como a ideia da UDR, exatamente para as partes, obviamente, as partes abrindo mão do judiciário, indo a esse judiciário, a essa arbitragem, para possibilitar que rapidamente as questões sejam resolvidas. E isso não afeta a inafastabilidade do Poder Judiciário, porque casos iguais, e isso é o preceito básico do princípio da igualdade, casos iguais devem ter o mesmo tratamento, devem ter a mesma decisão. Nós sabemos que casos iguais, o advogado já tem, no meu tempo a gente falava um chapão, né? O advogado já tem no computador a petição, o outro advogado também, o juiz já tem a decisão. Se nós fizermos isso, esses casos, possibilitar um meio de controvérsia digital, isso seria um grande avanço. E aqui, uma ideia que seria extremamente salutar para a aplicação no Brasil. A possibilidade dessa instituição, a instituição desses casos, pelo sistema virtual, a parte que discordasse disso poderia realizar um destaque, no caso dos precedentes vinculantes. Isso garantiria uma segurança jurídica. Casos de precedentes vinculantes iriam para essa espécie de ODR. Se a parte não concordasse, uma das partes realizaria um destaque para ir para o juiz presencial, mas apresentando o distinguish, a distinção daquele precedente. E se esse precedente, essa distinção não fosse comprovada, uma multa, custas muito grandes e uma multa processual muito grande. Nós teríamos aí um avanço na solução de controvérsias gigantesco. Por outro lado, ao lado dessa massificação que seria importante em solução de conflitos para retirar do Poder Judiciário, há a questão, que foi tocada aqui nas
aqueles que me precederam, de indagação sobre a imparcialidade dos árbitros. E isso também decorre do quê? A gente volta lá atrás, da questão da litigância do brasileiro. Veja, se você de boa fé escolhe o judiciário ou escolhe a arbitragem, você, de boa fé, depois se perde, não pode querer, salvo, obviamente, algo muito excepcional, querer reverter. Mas se há essa preocupação, e há a necessidade de se garantir, e há um PL na Câmara dos Deputados, até de autoria hoje não mais a deputada Margarete Coelho, que hoje é uma das diretoras do SEBRAE, é o PL 3293, para realmente a ideia, esse PL é muito criticado, mas é um início de discussão para discutir a transparência maior da escolha dos árbitros, a transparência maior da rotatividade dos árbitros, da não repetição dos mesmos árbitros, uma transparência maior das próprias decisões, dos fundamentos da decisão, para que não se coloque em dúvida de solução de conflitos, que é a arbitragem. Então, de um lado, nós temos que pensar como, e os outros países já vêm pensando, a Áustria, a Alemanha já começam também com a ODR, ampliar um pouco a utilização de inteligência artificial no Poder Judiciário para a questão da arbitragem, para soluções alternativas de conflitos, e, do outro lado, garantir uma maior transparência na questão de árbitros, escolhas de árbitros, para evitar impugnações do Poder Judiciário. Porque, mesmo que o Poder Judiciário mantenha essas decisões, o que ocorre é que aquele caso em que as pessoas optaram nos direitos disponíveis para arbitragem, para ganhar em celeridade, uma vez impugnado, esses casos acabam se perdendo no tempo também. Então, em resumo, porque meu tempo já se encerrou, o primeiro ponto para garantir maior segurança jurídica, maior celeridade, é exatamente uma mudança de mentalidade. Enquanto nós não tivermos uma mudança de mentalidade da iniciativa privada, do próprio Poder Judiciário, que desrespeita decisões vinculantes do próprio Poder Judiciário, enquanto nós não tivermos esse acertamento entre nós, ou nós alteramos a legislação, sucumbência maior, multas por litigância, como outros países têm, uma dificuldade maior de acessar os tribunais superiores, ou nós vamos ficar patinando. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é a utilização de forma também transparente, principalmente em relação aos algoritmos, mas a utilização da inteligência artificial para auxiliar nesses novos métodos de solução de conflitos. Para vocês terem uma ideia, hoje, no Supremo Tribunal Federal, para análise da admissibilidade dos recursos extraordinários, dos agravos de recursos extraordinários, já se usa a inteligência artificial, para verificar os modelos, os precedentes, com supervisão humana, mas isso ganha tempo, muito tempo. Então, é possível a introdução disso também na arbitragem. E o terceiro ponto é para evitar retrocessos na utilização desses métodos de conflitos, uma transparência maior. Uma transparência maior na escolha, uma transparência maior na própria rotatividade e uma depois nos fundamentos da decisão. Muito obrigado pela atenção. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.